Salve Maria, toda pura, toda santa, sempre virgem. A nossa missão é essa: defender a amada igreja, aqueles que contradizem com a sã doutrina. Que são doutrinados, apóstolos Coríntios 2, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. João 21, do 15 a 17, tem um pastoreio. E Atos dos Apóstolos 1 e 2, os apóstolos que ele escolheu. E Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Quem começa a pregar primeiro? Quem faz milagre primeiro? Quem é o destaque tanto nos 4 evangelhos? São Pedro. Olha só que interessante. Mas São Pedro nunca teve Roma. Essa questão dos protestantes. Chegou ali no finalzinho de sua vida em Roma, mas São Paulo já estava ali. Primeiro que São Pedro, tal, etc. Qual é a verdadeira igreja? É a igreja... Não, a igreja católica não é a igreja mais importante. A primeira igreja é a igreja judaica. Não, a primeira igreja não é judaica. A primeira igreja é ali aquela que está em Jerusalém. Não, é simples entender isso, meu amigo protestante. São Paulo diz muito claro qual fé será proclamada mundialmente. Em 1 Pedro 5,13, Pedro, ele se baseia ali a Babilônia. Babilônia sabemos que é Roma. Para você perseguir a igreja e falar que a igreja é a Babilônia, aí está válido. Quando você prova que São Pedro, a própria escritura prova que São Pedro esteve ali em Roma. E ele cita São Marcos, que São Paulo diz para eles, São Lucas, levar São Marcos ali. Porque São Paulo está preso em Roma. E São Paulo está preso em Roma. E São Pedro diz que essa igreja é a eleita. E cita São Marco Evangelista, que ficou ali junto com São Pedro, escrevendo a pregação oral de São Pedro. Olha só, uma coisa muito interessante, cara. Por que São Paulo menciona São Marcos e por que São Paulo não menciona São Pedro? Porque a igreja está sendo perseguida. Se São Paulo anunciasse onde São Pedro está, por que São Paulo não fez isso? Por causa dos perseguidores. Como vamos saber? São Marcos é discípulo de São Pedro. Olha só que interessante. Em São Pedro 5,13, São Pedro chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,13. Olha que interessante, né? Pedro chama Roma de Babilônia. 5,13. Diz que Roma é a Babilônia, mas Pedro também diz que aquela igreja está em Babilônia, é a igreja eleita. Quando ele manda a carta, ele diz: a igreja que está em Babilônia, eleita com vos saúda também Marcos, meu filho. Ele cita São Marcos, evangelista. Segundo São Paulo, olha só, Colossenses 4,10, São Paulo estava em Roma. Olha só. Eu não preciso nem citar os historiadores, São Eusébio Cesareia, Santo Irineu de Leão, porque a própria escritura está dizendo que tem uma igreja eleita. A igreja sírica, a igreja lá do Egito, não, tanto São Marcos foi pregar lá para os egípcios o evangelho que ouviu da boca de São Pedro, Eusébio Cesareia, histórico eclesiástico. E uma coisa muito interessante, todas as comunidades ali, a Colossense, a Telossense, está sobre esse pastor. E quando a igreja se firma, ela tem uma sede. E quem é o pastor universal dessa sede? Olha só. 1 Pedro 5,3. A igreja escolhida, Babilônia, saúda-vos, assim como em Marcos, meu filho. Ó, a igreja escolhida. Ó, porque ele está ali. E uma coisa muito interessante, ó, em Colossenses 4,10, ó. Saúda-vos, Aristarcos, meu companheiro de prisão. Por quê? São Paulo está ali em Roma preso. E Marcos, ó, primo de Barnabé. Olha só, ele cita também São Marcos, que ficou ali
junto com São Pedro. Que São Pedro, na sua carta, na sua epístola, está citando São Marcos. Olha só. Então, dá a entender o que, meu amigo protestante? Porque São Paulo não menciona São Pedro nas suas cartas. Porque a igreja está sendo perseguida. Se pega o cabeça dessa igreja, acabou, cara. Olha só. Primo de Barnabé, a respeito do qual já recebeste instruções, se esse for ter convosco, acolhei bem. Ó. Olha só. São Paulo está citando em Colossenses 4:10. Olha, ainda mais, o próprio São Paulo manda Timóteo, ó, Timóteo 4:11, levar Marcos a Roma. Não tem dúvida que a igreja escolhida, a eleita, é uma só. Olha só, esse mesmo São Marcos aqui que São Pedro anuncia ali na sua epístola, 1 Pedro 5:13, São Paulo manda São Timóteo levar São Marcos a Roma. Olha só que interessante, ó. A epístola de Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. O próprio Pedro, São Pedro diz isso lá em 1 Pedro 5:12, que a epístola dele foi escrita pelo punho de Silvano. E lá em 1 Tessalonicenses 1:1, São Paulo diz que Silvano era colaborador em Roma. Então, a igreja eleita é Roma. Não tem como, cara. Olha só. Esse mesmo Marcos, em 1 Pedro 5:13, que São Pedro cita, que é filho na fé, São Paulo manda São Timóteo, base bíblica, 2 Timóteo 4:11, levar lá para Roma. Olha só que interessante, ó. 2 Timóteo 4:11, ó. Ó, só Lucas está comigo. Tomo contigo, Marcos, e traze, porque é bem útil para o ministério. Ó. São Lucas, só você pesquisar um pouco a história. São Lucas, ele tinha acesso à prisão de São Paulo. Esse evangelista, São Lucas, é que escreveu o livro São Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. E esse Marcos aqui, ó, que São Lucas está citando, que São Lucas levou para Roma a pedido de São Paulo, que é discípulo de São Pedro, que pregou, que escreveu anunciando a pregação de São Pedro, que está ali junto com São Pedro na Babilônia, Roma, onde São Pedro governou por 25 anos, e depois vai pregar o seu evangelho para os egípcios. Olha só, cara. E Romanos 8, Paulo diz que essa fé que será proclamada mundialmente. Mundialmente. Então, cara, você vê aqui, bases bíblicas. A própria Escritura diz que São Pedro está ali em Roma. É a igreja eleita. Simples entender isso. Mas um amigo protestante, ele não quer entender isso. Olha só, Santo Inácio de Antioquia. Vamos ver uma epístola de Santo Inácio de Antioquia aos romanos. Ó. A igreja romana, ó. A igreja que preside na caridade, digna de Deus. Ó. A Jerusalém, a Antioquia, ela é muito importante para ter esse fundamento, para desenvolver uma só igreja. O livro de Atos dos Apóstolos termina com São Paulo, chega em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. A igreja, sim, a primeira igreja judaica. A segunda igreja, ali de Jerusalém, tal, etc. Mas a sede não é ali, meu querido. A sede é onde São Pedro vai ser martirizado, onde São Pedro foi pregado pela cabeça, como diz os historiadores, etc, etc. E a própria Bíblia diz. A igreja preside na caridade, digna de Deus, digna de ser honrada, digna de ser chamada, bem-aventurada. Nesse prólogo, todos os historiadores e todos os bons estudantes da patrística vão ver que Santo Inácio está falando da igreja de Roma. Cara. Santo Irineu de Leão, Contra as Heresias, capítulo 3.2. A igreja é muito grande, antiquíssima, universalmente, ó.
conhecida, fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. São Paulo, ele está preso lá em Roma. São Pedro está pregando. São Pedro está anunciando. São Pedro está edificando a igreja. Por que São Paulo está ali? Porque São Paulo ele é cidadão romano, tal, etc. Por isso São Paulo não foi pregado de acordo com São Pedro foi pregado de acordo com João Batista decapitado. Olha só, esse evangelista São Marcos escreveu o livro de São Marcos, é a pregação de São Pedro. Que esse mesmo São Marcos, São Paulo disse para levar em Roma. Então, está em Roma, cara. E 1 Pedro 5,13 deixa bem claro que é Pedro o pastor universal dessa igreja, os pais da igreja, José de Cesareia, são unânimes. A própria escritura diz que a Babilônia, mas para vocês perseguirem, não, a igreja católica é a Babilônia, é a prostituta, é aquele paganismo do Império Romano, a igreja católica, aí vai válido para vocês. Mas quando você volta ao versículo atrás, mostra que São Pedro está em Roma, e ele diz que essa igreja é a igreja eleita. Aí vocês negam. Simples. Simples entender isso. Você quer ficar com esses historiadores que usam a história distorcidamente para tirar esse foco? Para tirar que só tem uma só igreja? Ficar com o fundamento de homens. A própria escritura diz. Sabe que eu fico em dúvida? Por que os caras não adulteram esse texto ainda, né? Mas o termo ali de ancião, 1 Pedro 5,1, eles colocaram presbítero. São Pedro não é presbítero. São Tiago ele é presbítero. São Timóteo ele é presbítero. Os bispos são sucessores. E os presbíteros, que são os padres, estão sobre esse pastoreio do bispo. 1 Coríntios 21, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Mas São Pedro teve ali em Antioquia? Não. Sim. Pedro edificou uma igreja ali em Antioquia. E deixou Santo Inácio de Antioquia. Tomando conta daquela comunidade. São Paulo fundou várias comunidades. Os Coríntios, a Teodocência. Todas essas igrejas estão em pastoreio com a igreja universal. A igreja eleita. Porque ali que será, ali que está sendo o pastor universal. Por que São Marcos foi para lá? Como diz São Paulo. Por quê? Para edificar a igreja, para ser testemunha. E São Lucas está ali também, provando. Então, cara, eu não sei. Se negar essa fonte bíblica, cara, você ficar com o fundamento desses doutores, cara, você está negando a verdade, pô. Que Cristo ele confiou uma só salvação. Uma só verdade. Que a própria Escritura diz que a igreja, 1 Pedro, não sou eu que estou falando. 5,13, ó. E escrita por Punho de Silvano. São Paulo diz que Silvano era cooperador romano. Então, tanto fonte que São Pedro está ali em Roma. Olha só. A igreja escolhida da Babilônia. Saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Olha só. E Colossenses 4,10, ó. Olha só. Saúda-vos Aristarcos, meu companheiro de prisão. São Paulo está preso aonde? São Pedro está aonde? Marcos, primo de Barnabé, ó. A respeito do qual já recebeste instruções. Se este for ter convosco, acolhei bem, ó.
E 2 Timóteo 4, 4:11, ó. Só Lucas está comigo. Toma comigo Marcos e traz-me, porque é bem útil para o ministério. Então, ó, se São Marcos está aqui, São Pedro ali, que São Pedro diz que é filho, Marcos, meu filho, São Pedro não esteve em Roma? Olha só que interessante. Marcos é discípulo de São Pedro. São Paulo está preso aqui. São Lucas vai visitar São Pedro aonde? São Marcos aonde? Ou São Marcos não. São Paulo aonde? Na prisão, porque São Marcos tinha acesso. Por que São Pedro não menciona São Pedro? Ou São Paulo não menciona São Pedro? Porque a igreja está sendo perseguida. Um já está preso em São Paulo. São Pedro ainda não está preso. Depois vai ser preso, vai ser pregado, martirizado, e depois São Paulo. Olha só que interessante. E uma coisa muito interessante que em 1 Pedro 5:12, ó. 5:12, ó. Por meio de Silvano, que estimo como a um irmão fiel, vos escrevi essas poucas palavras. Minha intenção é admoestar-vos e asseguro-vos que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estar firmes. E uma coisa muito interessante aqui, ó. Paulo, 1 Tessalonicenses 1, ó. Paulo e Silvano estimam a igreja, ó, dos Tessalonicenses, reunida em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, a vossa graça. Ó. Olha só, em 2 Tessalonicenses 2:1, ó, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Esse aqui, ó, Silvano, que escreveu a Epístola de São Pedro ali em Roma, ele está também aqui, ó, no 2 Tessalonicenses 2:1, ó. Olha só, cara, que interessante, cara. Você vê como a Bíblia, ela é interessante para quem gosta de entender, né? Romanos, para finalizar aqui, ó. Romanos 1, 8, ó. Primeiramente dou graça a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Então, cara, uma só igreja, cara, que será preconizada essa fé, uma única fé. Efésios 4:5, um só batismo, uma só fé. E Atos Apóstolos 14, quem começou a pregar primeiro? Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.